Queria saudar os novos servidores, dar boas-vindas. Meu nome é Roberto Ticanori, eu sou coordenador da área técnica de saúde mental, álcool e outras drogas, daqui do Ministério da Saúde. Para os novos servidores, que vêm de várias áreas, é importante entender e conhecer a Política Nacional de Saúde Mental. Essa política ela foi originada na década de 90, né, durante o período que o projeto de lei, chamado originalmente Projeto de Lei Paulo Delgado, tramitou por mais de 10 anos no Congresso Nacional. Essa política ela foi promulgada em lei, a Lei 10.216, em 2001, durante o governo Fernando Henrique. Então, para se ter ideia, passaram 3 ou 4 legislaturas período durante o qual inúmeros congressistas, senadores debateram essa lei e durante a sociedade toda no Brasil pôde participar da discussão e do debate em torno a uma questão fundamental, que é qual o lugar das pessoas que têm transtorno mental na sociedade. Então, é uma política que, de certa forma, revoluciona as relações sociais porque coloca a questão de que uma pessoa com transtorno mental ela é plena de direitos, independente de ter o diagnóstico do transtorno. Ou seja, na história da civilização ocidental, passa-se a se considerar uma pessoa com transtorno mental plena de direitos. Isso é um movimento que ocorre no mundo a partir do final da Segunda Guerra Mundial e veio se consolidar no Brasil só em 2001. Então, a partir de 2001 para cá, nos últimos anos, iniciou-se um processo de reconfiguração do sistema assistencial que era centrado basicamente nos hospitais psiquiátricos. Isso tem uma lógica. Os hospitais psiquiátricos tinham uma função de controle de segregação daquelas pessoas que não eram consideradas cidadãos. Então, à medida que o sujeito passa a ser considerado cidadão, apesar de ter ou não transtorno mental, essa forma segregativa deixa de ter validade civil, validade legal, e passa a se considerar o direito das pessoas receberem seu tratamento, seu cuidado, junto à sua família, junto à sua comunidade. Essa mudança de paradigma veio sendo construído e debatido, como eu disse, por toda a sociedade brasileira por mais de uma década. Então, é uma das políticas que nós podemos, de fato, dizer que é uma política de Estado, né? Uma política do Estado brasileiro e não apenas uma política de um governo transitório. Então, isso é muito importante porque a construção desta política ela é um processo de implantação de serviços, é um processo de convencimento dos trabalhadores, é um processo de transformação da cultura no país, é um processo de criação de novas sociabilidades no meio da sociedade. A partir de 2001 para cá, começou-se a fazer a implantação e a transposição, né, de todos os recursos de pessoas, pacientes e profissionais que eram concentrados nos hospitais psiquiátricos a serem redistribuídos no território nacional na chamada rede de atenção psicossocial. O primeiro efeito importante que precisa ser marcado é o acesso. Né? Com essa transposição dos recursos de pessoas que eram concentradas só em hospital psiquiátrico e sua redistribuição pelo território, foi possível, em uma década, aumentar 50 vezes o número de oferta de cuidados no Brasil. Então, significa que em 2001, o Ministério da Saúde registrou em torno de 400 mil atendimentos no ano. Em 2010, nós ultrapassamos a marca de 20 milhões no ano de 2010. Então, são mais de 50 vezes o número de atendimentos ofertados pela rede, apenas com a transposição e a redistribuição dos recursos. Durante a década, nós não tivemos um aumento, pelo menos do ponto de vista proporcional, de recursos absolutos, né? Ou melhor, de recursos relativos. Durante o período todo, se manteve em torno de 2,5% do orçamento da saúde. A OMS recomenda que a gente atinja em torno de
5%, né, do orçamento da saúde. Ainda estamos aquém daquilo que é necessário, mas só a recomposição da forma de distribuição de serviços permitiu o acesso de milhões de brasileiros a serviços que antes eles jamais tinham possibilidade de acesso. O Ministério da Saúde tem uma função dentro do SUS muito precisa, né? E é preciso compreender a estruturação do SUS. O SUS é um produto da história do Brasil que emerge, né, ao final do período ditatorial, e ele é todo construído dentro dos princípios da democracia desse país que veio sendo, dessa nova república que veio sendo construída a partir de 88. Então, o princípio democrático da participação é um cerne fundamental da estrutura do SUS. Isso implica na relação interfederativa, onde os três entes, Estado, município e União, são entes autônomos. Então, isso é muito importante que se compreenda. Nós não temos uma relação hierárquica entre os entes federativos. A Constituição, nessa base democrática, ela estabeleceu relações de autonomia e relativa independência, mas de mútua responsabilidade. Então, a questão da responsabilidade da saúde da população é de responsabilidade dos três entes federativos, embora os três entes tenham relativa autonomia. Significa que todas as políticas passam pelas instâncias de equalização, de normatização e de consensualização entre os entes federativos. Do lugar do Ministério da Saúde, nós, enquanto a política de saúde mental, nós fomos estabelecendo os grandes parâmetros que permitiram fazer a transição do modelo hospitalocêntrico para o modelo de comunidade. Isso se dá basicamente a partir das grandes normativas, né, que organizam a estrutura, o esqueleto do sistema. Os estados e municípios, dentro desse esquema normativo, vão implementando as ações práticas conforme as situações locais. Os CAPs ainda são instrumentos dentro da rede, né, e que até recentemente viviam de forma muito isolada. Então, cada CAPS tinha uma independência e, ao mesmo tempo, um isolamento muito grande. Então, desde o ponto de vista de unidade gerencial, nós não tínhamos ferramenta até recentemente. A partir do decreto 7508, quando instituem-se as redes de saúde, e entre elas as redes temáticas, que é a rede de atenção psicossocial, passa-se a ter a ideia da obrigatoriedade da composição de circuitos, né, de redes voltadas para a atenção psicossocial. Isso implica que você não pode mais pensar-se CAPs isolados, né? Os CAPs têm que estar conectados com outros componentes da rede. Então, nós temos vários componentes da rede. Tem componentes que são da atenção básica, temos componentes na atenção dita especializada, que são a rede CAPS, nós temos as redes, os componentes que dizem respeito a unidades de acolhimento, de permanência de estadia de longa duração, unidades de acolhimento. Nós temos unidades e componentes ligados à urgência e emergência, né? Nós temos um componente ligado à questão da reabilitação psicossocial e reinserção laboral, né, na sociedade. Todos esses componentes são elementos que compõem a rede. Então, hoje, a questão da gestão da rede, ela modifica-se muito porque nós não estamos mais pensando a gestão de unidades isoladas, né? Toda a discussão é como fazer com que o conjunto desses componentes opere de uma forma integrada, sincronizada, né, que consiga obter resultados maiores do que o conjunto da somatória simples dessas unidades. Então, esse dispositivo de construção de rede, ele se dá muito mais hoje para a introdução de uma cultura de cooperação, uma cultura de construção de consensos em relação a cada caso, a cada paciente, né? Esse processo é uma mudança também de paradigma, de operacional, uma mudança de forma de organizar a oferta de cuidados, a oferta de serviços. As ferramentas gerenciais para isso, elas ainda estão sendo desenvolvidas porque é uma cultura que nós não temos implantado no país. Então, isso nós vamos ter que construir as práticas e, a partir dessas práticas efetivas,
instruí-las em termos de formalização, quantificação e monitoramento. A nossa área, pelo fato de ser uma política de Estado, ela, além da questão específica do cuidado, da atenção às pessoas com transtornos, nós também temos as diversas áreas de atuação, que é importante que os novos servidores tenham ideia, que são áreas específicas por segmentos ou por temáticos. Por exemplo, nós temos na equipe advogados, temos economistas, nós temos na equipe não só profissionais da saúde. Por quê? Por exemplo, nós lidamos com a política da saúde mental das populações indígenas. Então, é necessário conhecimentos sociológicos, antropológicos e legais. Nós precisamos lidar com a questão de todo o debate que gira em torno da discussão de drogas, né? Lícitas ou ilícitas. Então, essa é uma discussão que vai além da questão do cuidado, mas ela implica na construção de políticas que visam a garantia e o debate em torno da questão do direito dos indivíduos, dos cidadãos e a saúde. Nós lidamos e temos uma grande área de prevenção de saúde mental no setor escolar. Isso é um plano que está sendo iniciado, mas só para ter ideia, no Brasil nós temos mais de 180 mil escolas, então o plano que se começa agora tem uma longa jornada pela frente que vai incidir fortemente na cultura das escolas fundamentais, nas escolas do ciclo fundamental, que tem impacto significativo na questão do consumo de substâncias, seja lícitas ou ilícitas, álcool, maconha, cocaína. E esse tipo de intervenção vai interferir também nas questões que diz respeito à violência na escola, a abandono escolar, né, e melhora o rendimento. Então, essa é uma das áreas que a gente tem dedicado bastante esforço agora, porque é uma política de longo prazo e deve fazer uma inflexão hoje na própria estrutura de ensino, pelo modo de encarar o que é o cuidado da infância e adolescência na escola. Outro aspecto que nós temos também diz respeito à infância e adolescência, quando diz respeito a adolescentes em conflito com a lei. Todo o debate de como lidar com essa população que nos diz respeito. Nós temos uma relação forte, né, com todos os ministérios públicos, estadual, federal, do que tange a questão do conjunto das garantias dos indivíduos, né, e particularmente na população infanto-juvenil, a relação com o Ministério Público é fundamental. Uma das áreas que nós temos bastante importância, embora ela ainda nascente, né, é a questão da reabilitação psicossocial, que envolve a questão de como reinserir sujeitos com transtornos na vida produtiva, né? Como revalidar no processo das trocas sociais esta inserção, e elas necessariamente passam pela capacidade laboral, pela capacidade de criação de valores, né? Isso demanda que a gente crie estruturas muito associadas hoje às políticas do Ministério do Trabalho, que são chamadas da economia solidária, né, e ao cooperativismo social. No Brasil, nós temos uma lei de cooperativas sociais, embora que foi aprovada na década de 90, mas ela ainda carece de ajustes e regulamentações que viabilizem, né, e intensifiquem a expansão dessas cooperativas para que pessoas com desabilidades possam vir a participar do processo produtivo e criativo na sociedade. Acho que é importante perceber essa variedade de ações, né, que a área técnica de saúde mental exerce. Ela não trabalha estritamente com patologia mental, né, mas ela de fato é um processo de construção de uma cultura de saúde mental no nosso país.